Bom, meus irmãos, vamos ao nosso estudo de hoje, ainda no livro de Provérbios. Como eu tenho falado e compartilhado com os irmãos sempre, tem sido um grande prazer para mim relembrar algumas coisas que eu pude aprender ao longo do meu período de seminário. A gente teve uma matéria específica sobre Provérbios e tem sido muito gratificante poder relembrar de algumas coisas. E hoje a gente vai estudar um pouquinho no capítulo 6, versículos de 6 a 11. Eu peço que os irmãos já deixem as Bíblias de vocês abertas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto um tanto quanto interessante. Cada vez mais, meus irmãos, parece que a preguiça tem nos assolado. Os nossos tempos, as nossas vidas, tem prejudicado os nossos afazeres, os nossos compromissos, e isso tem se tornado cada vez mais, e a preguiça tem se tornado cada vez mais um adversário em nossas vidas, e tem se tornado comum. E não é à toa que a gente consegue perceber isso até mesmo nos nossos momentos informais, nos nossos momentos onde a gente está ali na rede social. Hoje, preguiça, inclusive, é alvo de vanglória, né? As pessoas até brincam. E não é difícil da gente ouvir pessoas falando, é claro que brincando, mas com um fundinho de verdade, aquele célebre ditado que foi adaptado: por que fazer hoje o que eu posso deixar para fazer amanhã, né? E as pessoas têm se acomodado com essa ideia, com esse conceito de preguiça, como se deixar as coisas que são necessárias para serem feitas hoje, para um dia de amanhã ou posteriormente a ele, fosse algo prudente, fosse algo sinônimo de sabedoria. E a palavra de Deus, ela nos mostra que não é. E junto com essa epidemia de preguiça que nós temos visto no nosso tempo, vem também as diversas soluções, e as mais engraçadas e controvertidas soluções para esse tema, né? Eu estava procurando na internet, eu procurei rapidinho, só para ter uma noção, como combater a preguiça, e aparece um monte de coisa ali no Google, né? Aparece desde mandinga para você fazer, até dieta alimentar e outras coisas mais. E uma interessante que eu vi é que, de acordo com uma determinada pessoa, um desses especialistas de internet, ele desenvolveu uma técnica para acabar com a preguiça. E a técnica desse rapaz, essa receita dada por ele, se resume em: quando você sentir preguiça, sempre proponha para você fazer algo que vai durar apenas 5 minutos. Eu vou arrumar o meu quarto por 5 minutos só. Não vou passar disso. O que eu consegui arrumar em 5 minutos, eu consegui. Eu vou capinar o meu terreno por 5 minutos. Eu vou lavar a louça por 5 minutos. E a ideia que ele traz aqui é que, de acordo com esse rapaz, é propor tarefas que seria mais aceitável para a sua cabeça e para o seu corpo, propor tarefas que durem pouco tempo. Que aí você não vai correr o risco de pensar assim: eu vou gastar 1 hora aqui arrumando a casa. Não, vou deixar para amanhã. Eu vou gastar aqui 30 minutos para fazer a minha devocional. Não, vou deixar para amanhã. Eu vou gastar 50 minutos, 2 horas para isso. Geralmente, na percepção dele, a gente tem uma tendência de repulsa com essas coisas que levam mais tempo da nossa vida. E aí ele propõe, então, quando você for fazer alguma coisa, diga que você vai fazer isso por 5 minutos.
E a ideia dele se limita a isso com o objetivo de criar uma antifuga do trabalho, com o objetivo de eliminar esse desejo do nosso coração de fugir desse trabalho. E aí ele também coloca lá na sua proposta, nessa receita, caso, mesmo você se propondo fazer em 5 minutos as coisas, você chegando no final dos 5 minutos, você não sinta a vontade de continuar fazendo e terminar e concluir aquilo que você começou a fazer, você vai parar. Mas ainda assim está bom, porque pelo menos você começou a fazer alguma coisa. Você não ficou sentado, parado no quarto. Bom, meus irmãos, por que eu estou falando isso? Porque nós sabemos que não é assim que se lida com a preguiça. Ao contrário da proposta desse rapaz e de tantas outras propostas que nós vemos por aí afora para eliminar a preguiça da sua vida, nós sabemos que não é assim que funciona. A preguiça não acontece, não é vencida dessa maneira. Quem dera a preguiça pudesse ser resolvida com uma simples receitinha dessa, né? Quem dera fosse tão fácil assim lidar com a preguiça, de maneira que ela não voltasse mais a nos assolar na nossa vida. Mas ao contrário disso, a palavra de Deus vai dizer outras coisas, e no que a gente vai pensar nessa noite, a gente vai pensar sobre esse tema. Uma formiga ensinando um preguiçoso. Por que nós precisamos aprender sobre preguiça? Porque isso também faz parte da nossa vida com Deus. Isso representa uma atitude de sabedoria no agir. Saber lidar com as responsabilidades no momento devido é uma sabedoria dada por Deus. Nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito disso nessa noite. Abram as suas Bíblias então, Provérbios capítulo 6, versículos de 6 a 11. Provérbios 6, versículos de 6 a 11, a palavra de Deus diz assim: observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Amém? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado porque, mais uma vez, o Senhor nos dá o privilégio de podermos aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra. E eu te peço que, nesse momento, o Senhor conduza os nossos corações para a compreensão do texto da Tua Palavra, Pai. Que a gente possa sair daqui desafiados mais uma vez pela Tua Palavra a praticar aquilo que agrada o Senhor, e não o contrário. Os nossos corações, nós sabemos, Pai, que eles são tendenciosos, eles têm desejos pecaminosos, mas nós cremos que o Senhor nos libertou desses desejos e agora nós podemos lutar contra eles. Por isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a aprender como lidar com a preguiça e como lutar contra ela, Pai, para que assim a gente possa honrar o Senhor em todos os nossos caminhos. Essa é a oração que nós te fazemos, Pai, e oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, como sabemos, nós não podemos tentar vencer o pecado sem o auxílio de Deus. A verdade é que a única maneira de vencer a preguiça e qualquer outro pecado é decidir obedecer a Deus e viver assim. E a preguiça em particular, aqui como nós vamos lidar nesse texto de hoje, ela só pode ser vencida a partir do momento em que eu tomo a decisão firme de ser responsável e cumprir com os meus deveres. Eu não deixo para depois, eu não adio, eu assumo a responsabilidade e honro a Deus por meio disso. Por isso eu quero deixar bem claro que o rei Salomão aqui não tem nenhum desejo de criar pequenos passos, como eu falei e citei aqui no início da pregação. Ele não está dando aqui receitinhas baratas para você
enfeitar a preguiça, para você despistar ela. O que ele está lhe dando aqui é como tratar a preguiça, como eu e você precisamos lidar com a preguiça, como eu e você precisamos enxergar a preguiça e como eu e você precisamos honrar a Deus diante desse desafio. Então, ao contrário do que foi proposto no início, Salomão ele vai optar por uma instrução de sabedoria, algo que o próprio Deus vai induzir, no caso, instruindo Salomão, para que este instrua o seu filho e aqueles que leriam o livro de Provérbios, para que eles pudessem agir com sabedoria nessa questão. Lembrem-se daquilo que nós vimos na semana passada. O conceito principal de Provérbios é sabedoria. E o objetivo de Salomão, ao escrever esse livro, era instruir o seu filho nos caminhos da sabedoria. E, portanto, agora ele vai ensinar o seu filho a lidar com a preguiça de maneira sábia diante de Deus, com temor ao Senhor, honrando a esse Deus. Então, Salomão ele opta por instruir o seu filho. E a todos aqueles que desejam viver diante do temor do Senhor, para que estes se conscientizassem que a preguiça é um pecado e pecado sempre será contra Deus. Meus irmãos, nós não podemos nos esquecer disso. Pecado é pecado. Nós precisamos tratar como pecado. Uma das palavras que eu aprendi a respeito da preguiça no seminário, e para mim no início foi algo assim que eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra, mas no seminário eu aprendi a lidar com a procrastinação, que é o conceito de lidar com as coisas, adiar as coisas para um próximo dia, sendo que eu estou completamente capacitado para fazer hoje. E como eu tive que lutar com isso no seminário, meus irmãos. Era começar a fazer um trabalho e o pessoal começava, a gente vai jogar futebol lá. E aí, agora o que eu faço? Deixo para depois, eu faço, eu não deixo, eu faço, eu não deixo. E algumas vezes eu confesso, meus irmãos, que muitas vezes no seminário, eu fui tendencioso a procrastinar, a deixar para amanhã aquilo que eu podia fazer agora, a adiar coisas que eram prioritárias na minha vida, como, por exemplo, o estudo era prioridade na minha vida naquele momento, para poder fazer outras coisas. Nós não podemos lidar assim com a preguiça, meus irmãos, achando que ela é inofensiva, achando que ela não vai criar nenhum mal e não vai causar desonra ao nosso Deus. Por isso, então, Salomão ele vai mostrar para a gente a seriedade como nós devemos lidar com a preguiça, quando ele faz essa analogia logo no início. A gente sabe da musiquinha, né? A musiquinha infantil, talvez vocês tenham aprendido, mas a gente lembra da musiquinha infantil, mas esquece de aplicar ela no nosso dia a dia. É um mistério glorioso mesmo, meus irmãos. É um mistério glorioso. Tomar a atitude de uma formiga e tomar, acima de tudo, essa atitude como um ensino de sabedoria para a sua vida, é um mistério glorioso. Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. É sim. Salomão, ele tem o objetivo de ensinar o seu filho por uma simples analogia com uma formiga. Assim como a formiga é trabalhadora, assim como ela não pensa primariamente em descanso, mas ela trabalha exaustivamente com o objetivo de concluir aquilo que ela se propôs a fazer, assim deve ser também o servo do Senhor. Assim deve ser também aqueles que temem ao Senhor. Por isso ele começa no versículo 6 falando: observe a formiga, preguiçoso. Acorde, atente para um animal, um inseto que é extremamente pequeno, que quase é imperceptível aos olhos,
preste atenção nele, porque ele tem muito a ensinar a você, preguiçoso. Você precisa olhar para isso, para essa formiga e aprender. Na sequência do texto ele fala, desculpa, irmãos, olha, não apenas observe a atitude trabalhadora dela, mas aplique isso de maneira temente ao Senhor. E aí ele vai falar, reflita nos caminhos dela, meu amigo. Você que está tendo dificuldade com a preguiça, reflita nos caminhos dela e adquira sabedoria, seja sábio. Aprenda com ela. Meus irmãos, a ideia aqui é mostrar que, mesmo que o cansaço seja normal aos seres vivos, inclusive a uma formiga, não há justificativas para que alguém evite as responsabilidades com base na sensação de uma preguiça. Não há justificativa para mim e para você querer evitar as nossas responsabilidades baseado numa sensação de cansaço, de desânimo. Porque senão a gente não vai fazer nada nunca. A verdade é essa. Não sei se os irmãos chegaram a assistir Chaves. Eu assisti muito na minha infância. E um certo personagem do Chaves era icônico no momento em que ele chegava na vila. Era o carteiro Jaiminho. E o carteiro Jaiminho era engraçado porque ele era o exemplo vivo de preguiça. Ele nunca chegava pedalando a bicicleta, ele sempre chegava empurrando. Até cansaço de pedalar na bicicleta ele tinha. E a frase icônica do Jaiminho era: ô Jaiminho, por que você não faz isso aqui? É para evitar a fadiga. É para evitar a fadiga. A lei do mínimo esforço, né? Quanto mais eu puder poupar minhas energias, melhor. Então isso representa eu ficar aqui deitado no chão, tá bom para mim. Nós não podemos, meus irmãos, aceitar essa ideia de que, como cristãos, nós convivemos com o protelar das nossas responsabilidades, achando que isso é normal, achando que isso honra a Deus. Não podemos. E por isso Salomão está instruindo o seu filho: meu filho, você está lidando com a dificuldade, está tendo dificuldade com a preguiça? Vai ter com a formiga. Olha para a atividade dela. Uma atividade dura, incessante. E ela não para, porque ela tem um objetivo. Ela é dedicada, ela é diligente em alcançar esse objetivo. E enquanto ela não alcança, ela não para. Então Salomão vai falar para ele: olha, meu filho, tome a formiga como exemplo de vida e seja diligente nas suas responsabilidades. Não deixe para depois. Talvez um pouco ligado com aquilo que ele falou nos versículos anteriores, e nós vimos que estavam relacionados à questão de ser ou não fiador. No final ele fala assim: olha, meu filho, não descanse, não durma, enquanto você não conseguir alcançar o seu objetivo, que era se livrar de ser fiador do seu amigo, família ou qualquer outra coisa. Não durma, não permita que você consiga descansar enquanto você não alcançar o seu objetivo. Talvez seja essa a ideia também aqui trazida, quando ele traz o exemplo da formiga. Esteja atento, seja responsável. Não descanse enquanto você não concluir as suas tarefas. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Esse é o ditado natural, né? Mas como eu falei, ele foi usurpado pelos preguiçosos de plantão e trouxeram um novo significado, né? O que fazer hoje que eu posso deixar para amanhã?
Mas aqui então Salomão está ensinando algo contrário. Outro ponto muito interessante da gente notar nessa comparação é um ponto forte. É no sentido de evidenciar a necessidade do homem se envolver em suas tarefas. Nós precisamos nos envolver nas nossas tarefas. Meus irmãos, se determinadas atividades não tivessem supervisão na nossa vida, nós não faremos. Nós não faríamos. Por mais que fosse uma responsabilidade nossa trabalhar, vamos ter isso aqui como exemplo. Fosse uma responsabilidade que eu e você assumimos, de trabalhar. Se alguém falasse para você, olha, você vai ganhar o seu dinheiro no final do mês, não vai ter ninguém olhando. Fica tranquilo, ninguém vai estar te supervisionando. No final do mês vai cair o dinheiro na sua conta. A tendência do nosso coração era ficar parado e não cumprir com o nosso dever. É com essa preocupação que Salomão está lidando aqui, para que o seu filho pudesse compreender a importância disso diante de Deus. É sua responsabilidade, não dos outros. Você assumiu esse compromisso, não os outros. Então, tendo essa responsabilidade, tendo esse compromisso diante da sua vida, seja fiel. Seja fiel a Deus em cumprir com os seus compromissos, com os seus deveres. O fato das formigas, meus irmãos, cumprirem o seu dever sem serem forçadas por um chefe ou por um supervisor, mas como uma função natural de conviver em uma sociedade organizada, precisa ser um exemplo para nós. Quando o autor aqui, Salomão, ele está falando para eles, olha, para o seu filho, olha, meu filho, observe a formiga, reflita nos seus caminhos, adquira a sabedoria. Olhe para ela, ela não tem chefe, ela não tem supervisor, ela não tem governante, e ainda assim ela trabalha com toda a dedicação para alcançar o seu objetivo. Faça assim também na sua vida. Nós temos a tendência, meus irmãos, a triste tendência de que quando nós não somos supervisionados, nós temos a tendência de procrastinar, de expressar a preguiça com mais facilidade. É uma verdade, meus irmãos. Salomão está ensinando isso para o seu filho. Por isso ele pedindo para o seu filho olhar para a formiga, ele fala, olha, meu filho, aprenda com elas. Não adquira sabedoria apenas, mas aplique a sabedoria sabendo lidar com as situações que você tem como responsabilidade e que não são supervisionadas. Haja com responsabilidade. É assim que você honra a Deus e não o contrário. Quando nós temos responsabilidades, que nós temos a capacidade de fazer isso e exercê-la agora, e a gente deixa para depois, nós, além de estarmos demonstrando preguiça, aceitando a preguiça como algo normal, nós estamos desonrando a Deus porque é pecado. É pecado. É contra Deus. Por isso, depois dele usar a formiga como exemplo de dedicação e comprometimento, Salomão vai exortar durante esse período ainda os seus leitores através de duas perguntas retóricas. E ele vai dizer assim para o seu filho: filho, no caso aqui, o preguiçoso, tá? Até quando você vai ficar deitado? Até quando você vai ficar deitado? Quando você vai se levantar do seu sono? O quanto de descanso você ainda precisa na sua vida para satisfazer esse pecado? Até quando você vai ficar então deitado, preguiçoso?
A intenção aqui de Salomão, meus irmãos, não é obter uma resposta verbal, mas sim uma resposta prática, uma atitude, algo que correspondesse uma atitude de sabedoria que iria honrar a Deus. Então, a atitude seria o abandono desse hábito pecaminoso de escolher fazer o que é fácil e não o necessário. Meus irmãos, quando nós somos preguiçosos, quando nós aceitamos a preguiça e administramos ela na nossa vida, nós estamos escolhendo o caminho fácil e não aquilo que é necessário. Nós estamos escolhendo aquilo que nos satisfaz e não aquilo que satisfaz a Deus. São lados opostos. Salomão está ensinando isso para o seu filho. Olha, até quando você vai ficar deitado, meu filho? Até quando você vai se satisfazer em apenas descansar? Nunca trabalhar. Nunca assumir a responsabilidade dos seus compromissos. Nunca obedecer a Deus. Até quando? Até quando você vai achar que isso é normal? Então a atitude que se desejava gerar no coração do seu filho, ou no caso aqui, do preguiçoso, era uma atitude de abandono dessa prática. Parar de escolher aquilo que é fácil, aquilo que é confortável e começar a escolher a obediência a Deus, honrar a Deus e aquilo que é necessário. Salomão está ensinando isso para o seu filho. O tom duro aqui, meus irmãos, ele se justifica por causa da inércia, por causa da apatia em que vive o preguiçoso. O preguiçoso, ele vive nessa teologia do Jaiminho. É para evitar a fadiga, então eu não faço isso. Eu tenho que fazer aquilo. Para evitar a fadiga, então eu vou deixar de fazer. E isso não está correto diante de Deus. E o ritmo desse tipo de homem, meus irmãos, é passar os seus dias tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços e descansar mais um pouco, se puder. Meus irmãos, não existe problema nenhum em você utilizar dos seus períodos de férias, no seu momento de descanso, para você descansar, não tem problema nenhum. Isso não é pecado. O problema é você adotar isso como um estilo de vida. O problema é viver nesse marasmo, na sombra e água fresca, toda a sua vida e achar que isso é normal. Sem produzir nada para a sociedade, sem ajudar em casa, sem promover nenhum benefício coletivo. Até um ser irracional, que é uma formiga, criada por Deus, demonstra esse modo de agir da criação. Produz. É diligente em cumprir com as suas tarefas. Isso deveria nos envergonhar. O exemplo dado por Salomão no início do texto tinha o objetivo de constranger os seus leitores. Como pode uma formiga tão pequenininha, inofensiva, quase imperceptível aos meus olhos, ela produzir tanto, ela ser tão diligente nas suas tarefas, e eu, um ser racional, dotado da imagem e semelhança de Deus, assumir a possibilidade que é possível viver de maneira que o descanso é o meu estilo de vida. Eu não produzo nada, eu não faço nada, eu só descanso. Como pode ser normal? Salomão, então, ele está exortando o seu filho. Não tem problema nenhum em você descansar nos momentos em que você precisa, para você revigorar, renovar suas forças. Não tem problema nenhum. O problema é quando esse descanso é o exemplo da sua vida. O problema é quando você nunca quer assumir as responsabilidades que você tem. O problema é você nunca querer trabalhar e produzir nada.
Isso é um problema. Meus irmãos, como é triste. Quantas vezes eu já aconselhei jovens, adolescentes, que mesmo passando por situações adversas nas suas famílias, desde a pessoa com maior situação financeira à menor situação financeira, de chegar para ele, cara, você precisa produzir alguma coisa, cara. Passa o dia inteiro dormindo em casa, vai para a escola, volta da escola, chega, deita no quarto, não estuda, não produz nada e ainda fica cansado. Como é possível isso? Como é normal isso? É administrar a preguiça a seu próprio favor, para satisfazer a própria vontade. Isso é pecado, meus irmãos. É pecado. É contra Deus. Desonra a Deus. Salomão, então, ele vai falar para o seu filho, olha, filho, você quer ter uma atitude sábia? Aprenda com a formiga. Seja diligente e responsável com os seus compromissos. Com aqueles que têm supervisão e aqueles que não têm supervisão. Porque você deixar de cumprir com os seus objetivos, com os seus compromissos, você não está simplesmente se prejudicando, você está desonrando a Deus acima de tudo. Isso não é um exemplo de sabedoria. Não é uma atitude de alguém que teme ao Senhor. Por isso, meus irmãos, Salomão ele vai encerrar o texto dizendo algumas consequências. Falando para esse filho e aqueles leitores que iriam aprender com o livro de Provérbios, como nós estamos aprendendo hoje, que preguiça é pecado. É contra Deus. Estamos envergonhando o nome de Deus quando adotamos esse estilo de vida. Mas além disso, esse estilo de vida também traz suas consequências. E consequências iminentes. Por isso, Salomão ele vai encerrar o texto dizendo, olha, meu filho, tendo essa atitude, enquanto você continuar buscando dormir, enquanto você pode produzir, enquanto você continua aí deitado, se satisfazendo com a sua preguiça, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. E a sua necessidade lhe virá como um homem armado, no momento mais aleatório, vai te pegar desprevenido. Se você acha que você não precisa honrar com os seus compromissos para honrar a Deus, está muito enganado. E as consequências disso não são só espirituais, mas são físicas e terrenas também. Alguém que não está disposto a trabalhar, rapidamente verá batendo na sua porta. Assim como Salomão descreve aqui, a pobreza. Ela vai surpreender como um assaltante que chega do nada e te rende. É assim que ela vai chegar. A necessidade virá também como um homem armado, te pegará de surpresa. O próprio Salomão, meus irmãos, vai falar algo muito interessante com relação à administração do tempo em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Salomão vai dizer, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tem tempo para tudo. Para trabalhar, para descansar, para tornar a trabalhar. Tem tempo para tudo. Deus nos concedeu tempo para fazer todas as coisas. Se administrarmos bem o nosso tempo, honraremos o nosso Senhor diante do nosso compromisso com as nossas responsabilidades. Portanto, se dedique em trabalhar, meu irmão, enquanto é preciso, para que você possa também desfrutar do descanso que esse trabalho pode promover na sua vida. E você fará isso para a honra e glória do nome de Deus. Amém? Que possamos aprender com isso, meus irmãos. Olhar para esse texto e enxergar que não podemos lidar com a preguiça
como se fosse algo que eu pudesse tratar com essas receitinhas que a gente vê por aí na internet, nas redes sociais. Nós precisamos tratar a preguiça como pecado. E pecado só pode ser tratado de uma maneira, através da palavra de Deus. Que a gente possa aprender com isso. Que a gente possa se lembrar do exemplo da formiga. E que a gente possa aprender a ser diligente nas nossas tarefas. Para que assim a gente demonstre sabedoria. A sabedoria que vem do alto. E assim a gente possa honrar o nosso Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Agradecer a Deus por esse tempo. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo que nós tivemos aqui, de aprender mais da Tua Palavra. E Deus, muito obrigado por poder aprender e enxergar através da Tua Palavra a respeito desse pecado. Que muitas vezes nós negligenciamos ou tratamos como algo menor e insignificante, achando que é normal viver e conviver com a preguiça. Mas nós vimos, Pai, através da Tua Palavra, que não é normal. Não é uma atitude que condiz com aqueles que vivem de acordo com a Tua sabedoria. Essa sabedoria que vem do alto, Pai. E, portanto, Pai, nós queremos Te pedir que o Senhor nos ajude a continuar enxergando a preguiça como algo extremamente sério e que pode ter desdobramentos e consequências gigantescas em nossas vidas. E que assim, Pai, nós possamos lidar com ela através da Tua Palavra, combatendo ela por meio daquilo que o Senhor nos ensina, para que assim possamos honrar o Teu santo nome. Pai, nós Te agradecemos por esse momento que tivemos. Que o Senhor continue nos abençoando no restante da nossa noite, nas orações, e que a gente possa honrar o Senhor em tudo em nossas vidas. Essa é a oração que nós Te fazemos, Pai. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá.